Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Vamos dar início ao novo tema da semana. Capítulo 6 é a Rússia e o leste europeu. Já pegue um caderno de vocês para fazer as anotações. Vamos lá. A Rússia e o leste europeu. A crise do socialismo no leste europeu. O leste europeu ele viveu uma consequência de equívocos, de erros, no que se refere à administração desse sistema político econômico socialista. E aí eu quero que vocês entendam o seguinte: eu tenho um leste europeu e tenho o oeste europeu. O leste europeu é socialista, era socialista, nesse contexto histórico aqui que eu estou falando para vocês. E o oeste, ou ocidente, era capitalista, devia se eu falei certo. Leste europeu, ou oriente, lado oriental, era socialista, isso. E o lado ocidental era capitalista. E dentre alguns fatores que fizeram com que o socialismo da União Soviética acabasse foram os seguintes. Primeiro, Estado extremamente centralizador. Como assim? O Estado ele era absoluto. O Estado ele controlava todas as áreas da sociedade. Se preocupava com a política, com a economia, com a parte social, enfim. E a gente sabe que o Estado ele não consegue abarcar todas as demandas das áreas da sociedade. Se o Estado ele começar a dar uma atenção especial para a economia, ele vai deixar a desejar nas áreas sociais. Se ele focar nas áreas sociais, ele deixa a desejar nas áreas econômicas. Então, com o objetivo de controlar todos os setores do Estado, do país, no caso, né, da União Soviética, o Estado ele era totalmente centralizador, ok? Havia uma estagnação tecnológica e industrial. Como assim? Tá passando uma moto aqui perto. E olha que eu estou gravando de noite para não ter barulho. No período em que a União Soviética existiu, a União Soviética era formada por alguns países e essas nações elas se fecharam para a economia mundial. Eles se isolaram porque não havia o interesse da Rússia, que era o cabeça da União Soviética, ter interferência de países capitalistas dentro da União Soviética, com medo de receber algum país ser influenciado ao sistema capitalista. Então, eles meio que se isolaram. E pela dificuldade de gerir todas as demandas que a União Soviética já tinha, houve uma estagnação porque não havia uma produção tecnológica, não se tinha a produção de novas técnicas, de novas ferramentas, principalmente na área industrial. Então, a indústria começou a ficar muito arcaica. A indústria ficou muito focada na indústria de base, na produção de matéria-prima. E isso a gente já sabe que a indústria de base, ao contrário da indústria tecnológica, a indústria de base ela tem menos valor agregado. Já a indústria tecnológica, a indústria de bens de consumo, que já parte do maior processo de industrialização, acaba tendo um valor agregado muito maior. Esqueci de botar o cronômetro. Vamos lá. Daqui a pouco tem que... Calma aí. Um minutinho só, pessoal. Calma aí. Isso, vamos lá. Então, houve uma estagnação, um isolamento da União Soviética que impedia que novas tecnologias entrassem dentro daquele bloco e, assim, não havia um desenvolvimento nem tecnológico nem industrial. Uma economia isolada e baseada no setor primário, foi o que eu acabei de dizer. E aí a gente para pensar o seguinte, eu tenho um bloco formado por nações cujo cabeça é a Rússia,
E esse bloco, a União Soviética, ele tinha como princípio uma economia socialista. Então, não tinha nenhum interesse mesmo que houvesse um investimento de capital estrangeiro. Por isso que foi uma economia muito isolada. Não atendia às necessidades básicas da população. Por quê, gente? Porque o foco era a aquisição de produtos bélicos. Então, tudo que entrava de riquezas dentro desse bloco era focado na aquisição de produtos bélicos, de máquinas, de equipamentos, de armamentos, de munições, enfim. Todo esse foco voltado à corrida bélica dentro do contexto da Guerra Fria, embora a Guerra Fria não tenha sido uma guerra armada, foi uma luta ideológica, mas tanto os Estados Unidos como a União Soviética, eles buscavam adquirir cada vez mais produtos bélicos para um eventual confronto entre essas duas potências nesse mundo bipolar. Então, aqui eu tenho o foco voltado para a aquisição de produtos bélicos e a população fica à mercê à margem dessas prioridades da União Soviética e não consegue ter o atendimento das suas necessidades básicas, a infraestrutura, segurança, alimentação. Para vocês terem noção, itens básicos para a higiene, como absorvente, entre outros, já estavam escassos na União Soviética, devido à falta da visão do Estado para as necessidades básicas da população. Isso tudo foi promovendo uma insatisfação dentro da população, principalmente da classe operária. E houve também muitos conflitos étnicos dentro desse contexto. Cortina de ferro. Então, aqueles foram alguns fatores que contribuíram, que corroboraram para que houvesse o fim da União Soviética. O enfraquecimento, a queda, né, do socialismo na Europa. Aqui eu tenho a Cortina de Ferro. A Cortina de Ferro, ao contrário do Muro de Berlim, era uma linha imaginária. O Muro de Berlim era um muro físico que dividia a Alemanha Oriental, que era socialista, e a Alemanha Ocidental, que era capitalista. A Cortina de Ferro era uma linha imaginária que dividia a Europa entre a Europa Ocidental, Europa Oriental socialista e a Europa Ocidental capitalista. É uma linha divisória, ok? Qual era o objetivo dessa linha divisória? Para que houvesse de um certo impedimento de que influências capitalistas entrassem dentro da zona socialista e influências socialistas entrassem dentro da zona capitalista. Até mesmo antes do fim da União Soviética, já era possível perceber uma dicotomia, uma diferença muito grande entre a economia dos países socialistas e dos países capitalistas. Ou seja, os países socialistas já estavam com uma economia muito enfraquecida, com uma economia muito fragilizada, devido àqueles outros fatores do isolamento, de falta de tecnologia, uma industrialização que não se desenvolveu, que se baseou muito na produção de matéria-prima. E já não bastasse já as crises políticas, sociais, houve também uma instabilidade muito grande na reorganização dos territórios do leste europeu com o fim da União Soviética. Separação da Tchecoslováquia. Vamos lá falar sobre isso. Então, a Tchecoslováquia ela surgiu após a Primeira Guerra Mundial, onde a República Eslovaca e a Tcheca se uniram e formaram um único país, a Tchecoslováquia. Já no final da Segunda Guerra Mundial, tropas soviéticas
libertaram o país do domínio nazista e implementou dentro desse território uno o socialismo soviético, ok? Então, a Tchecoslováquia tornou-se socialista após a Segunda Guerra Mundial com a ajuda das tropas soviéticas que libertaram o país da opressão nazista. Já em 1980, iniciou um processo chamado Revolução de Veludo. Por que Revolução de Veludo? O veludo é um tecido bem leve, bem macio. Então, foi um processo iniciado em 1880 de separação da República Tcheca, tendo a ideia da República Tcheca não, da Tchecoslováquia, cujo objetivo era a República Tcheca e Eslováquia tornarem-se nações independentes. Então, foi em 1980 iniciou esse processo de separação, mas só aconteceu em 1993. E o que facilitou a ruptura, a divisão definitiva da Tchecoslováquia em duas nações independentes, República Tcheca e Eslováquia, foram as grandes diferenças culturais e étnicas que já haviam dentro do mesmo território. Então, aqui havia uma cultura e etnia muito diferente daqui. Então, esse fator já foi um fator que corroborou para que houvesse a ruptura, e aí foi a formação da República Tcheca e da Eslováquia. Eita, tá. Fica, fio. Tô gaguejando aqui um pouquinho.